Boa tarde, sejam todos bem-vindos à Tria, um programa onde a gente se encontra para falarmos com você sobre a sua saúde mental, física e espiritual, a fim de gerar o nosso bem-estar interno. O nosso programa da Tria, toda semana a gente traz convidados com temas diversos que levem você a algum tipo de expansão de consciência. Hoje, eu, Josi Toigo, e o Lua Toigo, que é meu parceiro de programa, trouxemos uma pessoa muito querida por nós, que é o Nivaldo Pereira. O Nivaldo, ele é astrólogo e nós vamos bater um papo sobre a astrologia, que é considerada uma das psicologias da antiguidade e associa a posição dos astros no céu com os fatos na Terra, como um grande espelho, interferindo na nossa personalidade e também nas tendências do coletivo. Então, hoje o nosso encontro será sobre esse tema fabuloso. Seja bem-vindo, Nivaldo. Obrigado, bom estar aqui de novo, né? Acho que tem quase um ano, né, que eu tive aqui. Por Foi aí. muito legal a experiência, sempre é legal encontrar vocês. Nivaldo, antes de nós iniciarmos essas tendências do coletivo, que é o foco que nós vamos dar no encontro de hoje, tu poderia nos situar um pouquinho sobre o que é a astrologia? É sempre bacana a gente começar assim, porque a astrologia é uma arte completamente integrada à cultura de massa. É impossível, né, numa vida urbana, você ter alguém que não conheça o seu signo, e hoje em dia tem muito mais informações. A gente está também num contexto cheio de canais, né, no YouTube, de todo mundo se dizendo astrólogo, e desde a astrologia ligeira, engraçadinha, né? Então todo mundo tem uma ideia. E a ideia geral, né, é uma ideia meio de determinação, né? O que é que o céu está dizendo, o que é que as estrelas estão sinalizando, como se a gente tivesse assim, uma espécie de destino formado a priori, né, que se impõe sobre as nossas escolhas. Não é bem assim, né? Quando a gente começa a estudar, a primeira coisa que a gente aprende, pelo menos numa astrologia mais séria e profunda, é que não há uma determinação. Não é? A gente parte do pressuposto de que a Terra é um planeta de um sistema, né? Ela faz parte da família do Sol. Então, se a gente quiser entender a Terra, a gente tem que relacionar ela com esse todo. Não é? Então, essa visão de conexão, de amplitude, de integração, que é uma visão holística, né, que lida com o todo, é a base da astrologia. Então, qual é a base dela? Assim é em cima como é embaixo. O todo reflete a parte e a parte reflete o todo. Né? Então, a gente é uma parte aqui. Estamos num planeta, num lugar de um planeta, né, com características. Então, a gente quer saber, não é, as tendências maiores, as leis maiores da energia, né, maior da qual a Terra faz parte. Então, é essa relação com o todo. Então, quando a gente fala assim, o mapa natal, o mapa astral, a carta celeste, o mapa astrológico, tem vários nomes para esse momento inaugural. É o nosso momento inaugural. Quando a gente nasce, corta-se o cordão, sai da barriga da mãe, não é? A gente tem uma conjuntura ali. Os planetas estão girando o tempo todo em torno do Sol, a Terra também. Então, está tudo isso em movimento. Então, a gente estudar essa configuração primeira para a gente ver as relações que esse todo tem com esse ponto da Terra, que é o nosso ponto inaugural. Tem uma energia potencial ali. Então, estudar essa energia, suas inclinações, suas disposições, sua qualidade, não é? É a análise desse momento, não é? Da qualidade desse momento. Então, tanto a gente pode fazer o mapa astrológico para uma pessoa, né, que é a astrologia mais comum. A gente pode fazer um mapa para uma empresa, para um país, para uma cidade. Tudo que nasce carrega as potencialidades do instante em que nasce. Essa frase é do Carl Jung, o psicólogo. Então, é isso que é a astrologia. O estudo, só que aí é uma leitura simbólica, né? Eu vou estar comparando o macro com o micro. E eu vou estar usando aí o símbolo, analogias, adaptações, aproximações. Então não é uma ciência exata, eu não posso dizer toda vez que o Saturno tocar nesse ponto do céu em relação à Terra vai acontecer esse tipo de evento. Mas a gente pode falar numa qualidade de energia, isso é infalível. O evento pode ter uma gradação enorme. Marte é o planeta da ação, ele leva o nome do deus da guerra, porque aí a simbologia da astrologia projeta, né, desde a antiguidade,
essas características, os deuses, a cor, o formato, tudo isso daí são tentativa de você decifrar, de dar um nome a esses padrões energéticos que a gente chama de arquétipos, né? Padrões universais. A astrologia lida com os arquétipos, com os padrões universais. Então você pode falar da energia, do tom, da vibração. Agora, como isso vai se manifestar, você tem uma gradação enorme. Marte é desde o planeta que provoca conflito, guerra, violência, até ação e conquista. Então tem uma gradação desde a mais positiva à mais destrutiva. Todos os planetas têm isso. Não é? Então é por isso que a gente não pode olhar uma coisa sem você analisar, sem você contextualizar aquilo, para você medir a qualidade desse momento. Né? Então isso é muito importante. Não existe um fato isolado, determinado por uma configuração astrológica. Esse fato é consequência de algo maior. É esse algo maior que o astrólogo começa analisando. Posso pensar como uma tendência, Nivaldo? Total, é tendência. Não é? Por isso que eu disse assim, é um estudo do movimento maior, de uma energia que está em movimento. Esse encaminhamento da energia a gente pode ver com muita clareza. Sim. Não é? Porque a astrologia não nasceu ontem, né? Ela vem junto da humanidade. Ela é uma arte presente em todas as culturas. Sim. Então eu chamei ela de arte. Com certeza. Porque cada astrólogo também vai interpretar à luz dos seus pressupostos, da sua construção. Não é? O mesmo fato astrológico não vai dizer que todos os astrólogos vão chegar no mesmo tipo de encaminhamento. Então, por isso que ela não é uma ciência no que se entende como ciência. Certo. Ela é uma arte, né? Mas uma arte muito útil, não é? Que está presente na história da humanidade em todas as culturas. Não existe nenhuma cultura do mundo que não tenha a sua astrologia. Porque é a necessidade de você entender a Terra, a natureza, os ciclos da vida, a relação disso com os movimentos dos astros, com as fases da Lua, com as estações. A gente recém começou agora a primavera, a Terra se manifesta diferente, é para esse ponto da Terra em que a gente está. Tudo isso é astrologia. Não é? Então, é a gente estudar outras vibrações também, para além da natural. Né? Enquanto tu falava assim, Nivaldo, eu também gosto muito de pensar sobre isso, assim, de que a vida, no geral, ela é muito mais profunda e misteriosa do que aquilo que a gente está acostumado a pensar, né? Por exemplo, se tu for olhar para a imensidão, que é o universo, os planetas, a gente vive numa galáxia, que é uma entre outras bilhões de galáxias, que são é uma infinidade, é uma coisa que a gente não consegue mensurar o tamanho que é o universo e tudo mais. E eu queria te fazer uma pergunta, Nivaldo, mas também não é tão pessoal, mas é uma questão assim de opinião tua. Com esse conhecimento que tu tem, assim, de aprofundar e de integrar muito esse universo dos planetas, assim, para a tua vida cotidiana, como isso te ajudou a ver a vida? Assim, de que forma tu vê a vida com esse conhecimento, assim, da astrologia, assim, de opinião própria, assim, para ti, na tua opinião, pro senhor, o que é a vida? Sim, isso foi absoluto para mim. Quando eu conheci a astrologia, meu conhecimento era o de todo mundo. Horóscopo de jornal, de revista, eu achava isso uma grande bobagem. Deve ser, como é que pode distribuir as pessoas só pelos signos e falar da tendência do dia, não sei o que lá, como se fosse... E alguns diziam, número da sorte, cor, eu achava isso uma grande besteira e achava que a astrologia era só isso. Aí foi num momento de crise profissional, que alguém me encaminhou para um mapa astrológico, eu fui cheio de desconfiança, mas eu fiquei impressionado. Porque ali era uma coisa calculada, complexa, não é? Não era o genérico do signo sobre o qual eu nasci. Então eu estava num momento de crise profissional e existencial, e a chegada da astrologia como esse estudo, não é? De conexão com o todo, de exame das potencialidades do que é a tua verdade, a tua essência, mudou minha vida toda. Eu deixei de ser um químico para ser um jornalista. Eu abandonei uma carreira de 8 anos e meio na química. E a partir daí, todas as minhas escolhas foram pautadas mais por essa essência que a astrologia ajudou a me revelar, como também dos momentos que eu estava vivendo, a qualidade de cada momento. É tempo disso. Então, eu me senti estimulado, não é, aí em determinadas direções, porque existia um ciclo maior sugerindo aquele tema. Então, foi uma mudança definitiva de visão de mundo, como eu disse assim, ela é útil para mim. Não foi somente uma coisa conceitual, filosófica, né? Ela se tornou uma ferramenta útil, ajuda a me mudar completamente, concretamente. Sabe, Nivaldo, que eu percebo o seguinte, que graças a Deus nós estamos trazendo mais e mais conceitos sobre essa totalidade.
seja na astrologia, quanto na física quântica, agora a medicina integrativa está falando de campo magnético, de vibração, de energia, de conexão da natureza conosco, como um micro dentro de um macro, pertencendo ao mesmo todo. Eu acho que quando a gente começa a tomar essa consciência dessa unidade que nós somos dentro dessa totalidade e a interferência que nós temos sobre o sistema e vice-versa, não tem como tu viver da mesma forma. Não, como abre-se, né? Abre-se. Uma responsabilidade, né? Muito grande em relação ao todo, mas também como tu não se sente sozinho, tu se sente apoiado por vários elementos nesse todo, né? Tanto a partir do que traz a astrologia, quanto a nossa capacidade de autocura, quanto poder me conectar com o meu arcástico, com a conexão com o outro de uma forma não linear, da gente poder ter uma comunicação muito mais profunda, percebendo essa totalidade, como nós estarmos o tempo todo conectados, enquanto seres humanos e enquanto natureza, né? Penso que todo o movimento da natureza que está acontecendo hoje é um reflexo do que está acontecendo com nós humanos e não tem como separar. Não tem. Né? Seria como querer separar o nosso corpo emocional do nosso corpo físico. Então, eu acho que é impossível, quando tu mergulha nesse universo de totalidade, não ter uma mudança na vida muito grande. Quando você falou, né, na questão quando tu lê o mapa natal, eu fiquei muito, como psicóloga, muito surpreendida com os primeiros mapas que eu fiz, com o meu mapa natal, né? Inclusive com alguns mapas que eu recomendo para alguns pacientes, como uma grande ferramenta de autoconhecimento que me auxilia, inclusive, no meu papel enquanto psicóloga de análise, de apoiá-lo, né, dentro daquilo que ele traz. Então, além de uma ferramenta muito grande de autoconhecimento, eu percebo como uma ferramenta de autoconsciência, expansão dessa consciência. E também acho que quando a gente se aprofunda, a gente percebe muito o nosso propósito em relação à nossa vinda aqui, a partir do mapa. E fico às vezes pensando assim, quando uma mulher deseja engravidar, né, ou um casal, que a gente força, eu quero que seja agora, eu quero engravidar esse mês, eu quero, né, ou mesmo as inseminações, o quanto a gente precisa respeitar que não é uma coisa que eu vou comprar, né? É um espírito que está por vir e ele traz consigo um propósito e vai ter o momento dele vir específico. Faz muita diferença, né, Nivaldo? Sim, e uma coisa curiosa é que, tipo, a astrologia você lida com o estudo da qualidade de cada momento, né? Analisando o macrocosmos, assim em cima como é embaixo, usando um modelo cósmico para tentar entender determinado momento. Então tem uma tendência da astrologia, né, que eu não sigo, que é a chamada astrologia eletiva, que é essa que você estuda, você escolhe um momento. Você quer inaugurar uma loja de roupa. Sim. Vamos pegar, e as pessoas já sabem, pega uma lua crescente, não a minguante, não pega Mercúrio retrógrado, já se sabe um monte de coisas, né, por causa da disseminação da astrologia, mas existe, né, um astrólogo que se dedica a essa coisa. Deixa eu estudar a melhor hora para isso, para saber onde é que vai estar a lua, que planetas vai estar lá em cima, a roupa é regida por quê, onde é que vai estar o planeta Vênus, a beleza. Então existe toda uma espécie de manipulação, não é criativa ou não é? Enfim, a gente usa rotineiramente, né? Mas assim, aplicar isso a uma pessoa. Já me convidaram, não é, para fazer uma pessoa, tô grávida, vou fazer cesariana, eu queria, e eu disse assim, eu não vou por aí, não é? Uhum. Quando você lida com uma coisa, é você escolher um comércio, não é? Que Sim. vai ter tendências ali mais frias e tal, mais impessoais. Agora você manipular uma pessoa, não quero que nasça com ascendente em Escorpião, então essa hora não pode ser, eu quero aquela, não, esse trabalho eu não faço. Tem colegas que fazem, todo respeito, né? Mas assim, minha ética pessoal da minha relação com a astrologia, eu acho que é bem isso que tu falou.
Não, tem uma escolha, você transcende o conceito das coisas, né? Tem um propósito ali, não é, para você escolher determinada hora, com aquele céu que vai dar para você o teu campo de experiências, com suas qualidades e seus desafios. Então, nesse ponto aí, eu não manipulo, não entro mesmo. Deixar que a natureza faça o movimento por si, que o macro também interfira de forma mais positiva do que nós, né, enquanto micro. E a gente também o ser humano também tem uma tendência em querer controlar as coisas, querer ter uma previsibilidade sobre as coisas. Tudo. Só que isso, se a gente for olhar profundamente o que isso significa, isso esconde um medo. Porque a gente também tem uma tendência a ter muito medo daquilo que a gente não conhece. Só que assim, a gente for pegar um exemplo básico, eu sempre gosto desse exemplo. Uma criança, tá? Uma criança não espera o pior das coisas. Ela entra numa experiência absoluta, independente do que aconteça com ela tá inteira na experiência sem uma faísca de medo. Ela vai enfiar um dedinho na tomada lá, absoluta, sem medo nenhum. E conforme a gente cresce, parece que todo o nosso e si vai voltando pro negativo. Por isso que eu te perguntei, a primeira pergunta ali, como é que tu vê a vida? Porque eu vejo assim, que chega um ponto assim que hoje em dia nós temos tanto conhecimento, tanta informação, tanta coisa assim de influências, de estudos, de coisa, que eu acho que foi se perdendo alguma coisa essencial da vida ao longo do tempo, assim. Porque a gente está se encaminhando para um mundo cada vez mais doente, né? Se a gente for olhar com realidade, né? Porque é desconectado. Desconectado, né? Cada vez mais doente. Então, assim, o que eu gostaria de trazer é a ideia, assim, que quando a gente começa a ver a profundidade de quem nós somos, a profundidade do universo, a profundidade da nossa essência, parece que isso nos dá um sentimento de volta para casa. Porque, assim, é difícil a gente se sentir em casa aqui, nesse planeta, porque a gente nasce sem saber o que fazer, a gente nasce sem saber o que é, nasce sem saber nada, a gente já nasce perdido, né? E eu acho que voltar essa conexão, justamente com essa fonte de amor que criou tudo que a gente chama de Deus, ou de universo, enfim, que se comunica com nós a todo tempo. O sistema solar é um exemplo perfeito disso, de que a gente está sustentado por um plano maior. E eu acho que essa questão ali da criança, ela vem é tão recente a memória dela desse lar maior, que ela confia num plano maior. Conforme a gente cresce, parece que a gente perde essa confiança. Eu acho que, eu digo assim, por que eu digo isso assim? Porque eu vi isso mudar muito em mim. Depois que eu tive o tumor ali no cérebro, que eu quase morri, eu comecei a buscar essa percepção diferente em relação à vida. Eu acho que a única forma da gente mudar a nossa sociedade, a situação do nosso mundo, é mudar a percepção que as pessoas têm sobre a vida, de percepção e voltar àquela percepção de que a vida é uma aventura e o maior mistério que existe. Só conforme a gente quer controlar isso, esse mistério acaba. Tu tira a vida da própria vida quando tu tenta controlar ela, né? E é interessante porque essas situações limites, Luan, que você está citando, por ter passado por uma delas, né? Situações extremas, de risco de morte, de perdas, de separações, de fracassos, né? Tudo isso que a gente vê como ruim e que a gente tenta evitar, não é? A astrologia ajuda pra caramba, não é? Porque tá ali, existe uma tensão, não é, que está sinalizada, e a gente pode compreender quais são os princípios que estão operando ali, não é? Aí isso traz para uma reflexão de eu poder ter um manejo diferente disso. Às vezes tem coisas que são incontroláveis, né? Eu não posso evitar que algo aconteça, ninguém pode, mas ao mesmo tempo a compreensão, a consciência te dá um manejo criativo, né? Faz com que você tenha uma aceitação, que você tenha uma lida com a história que evita muito do sofrimento, do desconhecido, da revolta, não é? Enfim. Então, a astrologia também tem essa função. Para mim, bem dentro do que tu falou também, não é? Eu costumo chamar o mapa astrológico de bússola interior, bússola íntima. Porque é isso, leva a gente para o nosso caminho, não é? Existe ali, não é, uma série de indicações, de potenciais, que é a minha natureza. Se eu me tornar uma outra coisa, eu vou criar uma alienação, vou criar uma distorção, não é? Vou criar sofrimento, enfim. Mas assim, se eu compreendo a natureza, por mais difícil que seja integrar ela, né? Na psicologia tu sabe disso, às vezes, não, o traço tá ali, como é que eu boto isso num lugar legal, como é que eu transformo isso, né? Mas aí é a tarefa de cada um. Sim. Não é? Cada um tem a sua individualidade e vai conduzir de um jeito muito próprio, né? Então, o bacana é esse diagnóstico, né? Você ter algumas informações
que te confere esse caráter de bússola, de te trazer para a essência, para dentro, né, para integridade do teu ser. Que te auxiliam a confiar no caminho único que é teu, né? Porque a gente, assim, quem começa a se entregar para essa parte espiritual, tu vê que assim, ó, quanto menos a gente resiste ao sofrimento e mais aceita os ciclos da vida, que são assim, altos e baixos, mais leve fica o caminho. Porque assim, tem uma coisa que é o maior fato da vida, que é assim, ó, tudo gira ao nosso favor. Tudo gira ao nosso favor, para nossa autoexpressão, tudo acontece para o nosso bem. Por mais que seja uma doença, no fundo o propósito é de amor para que a gente cresça. Eu acho que conforme assim a gente aprende a confiar cada vez mais nesse caminho, e isso é uma bela ferramenta, né? De tu saber talvez o caminho, saber que existem ciclos, eu acho que mais leveza a gente traz para a vida, né? Nessa questão assim de preocupações. Temos um bom gancho para a gente falar então. Dos ciclos. Que ciclos são esses que a Sim. gente está vivendo, né? Então, vamos imaginar assim, qual é a base mecânica da astrologia. Primeira coisa que todo mundo sabe é o tal do signo, né? Dos 12 signos. O que é isso, né? Não é energia abstrata, não é? E tal. A Terra gira, não é, com os planetas num plano orbital, numa espécie de mesmo caminho, cada um no seu lugar, com bilhões de quilômetros separando ali, mas numa mesma região do céu, em torno do Sol, né, que é a estrela que atrai todo mundo ali no centro. Então, o que é que a gente tem? A gente estuda esse caminho, porque a nossa experiência concreta aqui na Terra, né, eu falei que a gente recém começou a primavera. Por que é que eu sei disso? Não é? Porque tem uma marcação técnica. Sempre que a Terra, em relação ao Sol, se posiciona num determinado lugar do espaço, né, o Sol estará batendo no centro da Terra, distribuindo igualmente a sua luz entre o norte e o sul, trazendo temperaturas amenas tanto para o norte quanto para o sul. São pontos que a gente chama de equinócio, né? E a Terra, a natureza, se manifesta sincronicamente de um determinado jeito. Então isso tem a ver com esse lugar que a Terra ocupa, né? E que coincide com determinada época nesse ciclo de um ano que a gente fez coincidir aí. Então o que é o zodíaco? É esse caminho com a energia potencial contida em cada etapa dele, não é? Que é o nosso relógio cósmico aqui. Então a gente colocando os outros planetas nesse caminho, não é? Então eu sei que a gente chama de Libra, não é? Esse ciclo que a gente está vivendo agora tem tudo a ver com o equilibrar os climas, não é? Com a balança, com o símbolo. Aí a gente tem, como disse, a linguagem da astrologia que vai usando o símbolo, não é? Para você... Arquétipo é energia. Você usa o símbolo para tentar mapear o arquétipo, mas nunca dá conta dele, né? O Jung diz que o arquétipo é uma coisa absoluta, né? Então o que acontece? Esse pedaço de céu, tudo que passar nele, qualquer planeta que no seu giro tocar essa faixa de espaço, não é? Vai mexer com essas energias de equilíbrio, de relação, de parceria, de troca. Então, assim como a gente tem Libra, esse ciclo onde está o Sol agora, exatamente enquanto a gente conversa, a gente tem outros ciclos com outras simbologias perfazendo esse ano em 12 etapas. 4 estações, dentro de cada estação a gente tem 3 ciclos. Um mês que começa ela, onde ela está se afirmando, um mês que firma ela, onde ela se caracteriza, e o mês que a gente chama até de meia estação, que vai mudando, né? Um mês meio mesclado, instável. Então a gente tem algo começa, algo firma, algo muda em cada estação, que são 4, dá um total de 12 ciclos. Isso são os signos. E tem a ver com regiões do espaço. Então o que acontece? Os planetas passando aí, como eu disse, eles vão ativando certos temas, né? Além deles próprios trazerem uma característica. Então a gente pode perceber desde Mercúrio, que é o pequenininho, mais rápido do Sol, que tem a ver com essa energia dinâmica, propulsora, comunicativa, ganha o nome do deus da comunicação. Então a gente associa Mercúrio a tudo que é cognição, que é comunicação, que é troca, que é informação, né? Aí depois a gente tem Vênus, não é? A gente projeta no nome da deusa do amor, da beleza. É uma estrela que a gente chama de estrela d'alva, né? É o astro mais brilhante na nossa perspectiva depois do Sol e da Lua. Então é linda, maravilhosa, e a gente chama ela de Vênus. Então onde tem Vênus, você está associando ao o que você valoriza, o belo, o amor, o afeto, as relações, a estética. E por aí vai, né? Como eu já falei de Marte, que a gente chama do deus da guerra. Então, o que acontece? A gente tem planetas que são mais rápidos, que vão passando mais rapidamente por esses signos, dinamizando as coisas
em coisas assim que são mais rotineiras. Mas a gente tem os planetas mais distantes da Terra, que eles, por estarem longe, eles são lentos, então eles demoram um longo tempo para atravessar um signo, para atravessar uma região dessas do espaço. Então dá tempo a acontecer muita coisa marcante aí. Então é aí que esses planetas lentos são chamados planetas do coletivo. Porque o que eles trazem, os temas, não é a fase da Lua, que demora 28 dias. Um mês a Lua dá uma volta nos 12 signos. Ela leva 2 dias e pouco em cada signo. Então a Lua fala só do humor. Ela está em Áries hoje, talvez você fique mais assim, tarará, depois ela vai para Touro. Não marca a tua história, não entra para a tua biografia. Sim. Agora, não é uma passagem de Plutão num signo que é o mais distante, que ele pode levar, não é, às vezes até 30 anos. Caramba, dá tempo a acontecer muita coisa em cima daquele assunto ali. Sim. E isso entra para a história. Então, a gente, quando trabalha a astrologia do coletivo, a gente analisando essas macro tendências, como é que está o mundo, onde é que as coisas estão caminhando, os desafios planetários, né? E a forma como isso também repercute nas individualidades, né? Nas pessoas, nos países. A gente vai analisar esses planetas, né? Que vão de Júpiter, que leva 1 ano em cada signo, a Plutão, né? Que tem uma posição meio estranha, então ele às vezes pode levar 12 anos, ou quando está mais longe ele leva 30. É irregular a posição dele em cada signo, né? Então, a gente analisando esses macrociclos, a gente tem muita informação sobre os assuntos que a gente projeta associados a esses planetas. Então, nos ajuda a ver o encaminhamento, a análise de tudo. E aí, não só a posição por signo, como também os ângulos que eles vão fazendo entre si. Tem toda uma troca energética a partir da posição que eles fazem um com o outro. A gente sendo o vértice disso, né? Sempre a Terra está aqui processando, recebendo Sim. isso. Então, a gente está hoje, né, exatamente agora nesse segundo semestre de 2024, não é, o aspecto mais tenso no céu, né, mais desafiador, além das posições que eu posso falar mais brevemente de cada planeta, é um ângulo tenso entre Júpiter e Saturno. Né? A astrologia antiga, até o século XVIII, né, que não existia telescópio, né, você enxergava tudo a olho nu, considerava até Saturno, né, porque é um planeta que você vê ele no céu, né, enfim, de Mercúrio a Saturno, mais Sol e Lua. Então esses eram os astros que o mundo antigo considerava. Então Urano, Netuno e Plutão foram descobertos já com ciência e telescópio, então continuam buscando e achando outros astros, enfim, né. Mas a antiguidade sempre projetava Júpiter e Saturno, por serem esses mais distantes. Júpiter leva 1 ano em cada signo, Saturno leva 2 anos e meio. Então, a forma como eles, que são os gigantes do céu, são os maiores de todos, não é? E aí, isso marcava, não é, os ciclos sociais. A gente da astrologia chama esses planetas mais próximos de pessoais. Como eu amo, como eu comunico, como eu me afirmo, como eu sinto, né, como eu me expresso, as coisas que definem uma identidade assim, naquilo que é mais ela. E esses planetas que vão além de Júpiter já começam a ter um caráter social. Como é que eu interajo lá fora, que tipo de lei eu obedeço, o que é que me dá limite, censura, né? Então você já começa a falar com pactos sociais. Então Júpiter e Saturno, desde a antiguidade, são chamados de planetas sociais. E os aspectos entre eles, né, eram usados muito para marcar esses macrociclos. Aí na modernidade a gente já tem Urano, Netuno e Plutão, que já trouxe ciclos muito mais complexos, né, porque a humanidade ficou mais complexa também. Diferente do mundo antigo, né? Nossa concepção, nossa cabeça, nossa movimentação mudou tudo, né? A era industrial mudou tudo. E aí coincidiu com planetas que foram descobertos, acrescentando desafios, trazendo novas formas de consciência. Então, Júpiter e Saturno, a cada 20 anos, eles se encontram no céu, eles se alinham, né? A gente chama de conjunção. Estão no mesmo signo, na mesma região, às vezes enfileiradinhos, a gente vê as duas, né? A gente vê como estrelas, né? Mas ali aqueles 2 planetas juntos. E então, na antiguidade já se marcava isso como o surgir de algo novo. A gente usa para medir esses ângulos, essas interações planetárias, muito a base da fase da Lua. A gente tem uma Lua nova, que está o Sol e a Lua ali juntos no mesmo lugar, por isso que não tem Lua, né? Porque a Lua está alinhada com o Sol, gerando algo novo. Ela começa a crescer, como se estivesse grávida de algo novo, né? Vai na fase crescente até atingir o ápice da cheia. Uhum. E da cheia ela começa a minguar, até sumir de novo no outro ciclo.
Então, esse ciclo de crescimento, apogeu, declínio e renascimento, né, a gente projeta em todos os planetas, nas uniões que eles vão fazer entre si. Então, Júpiter e Saturno, sempre os encontros deles, né, demarcavam ciclos que vão influenciar o coletivo. Fortes, né, em temas de leis, de processos, de desafios. Então, você estuda em que signo isso acontece para saber que temas vão vir à tona. Não é? Então, o ciclo que a gente está vivendo, não é muito importante e aconteceu, acho que todo mundo vai se lembrar, que virou notícia ali, bem no primeiro ano da pandemia, em 2020, quando foi em dezembro, Júpiter e Saturno se alinharam bem pertinho do Natal, faltavam uns 3, 4 dias para o Natal, então virou notícia, né? Eles ficaram tão alinhados que pareciam um só. Não é? Então, existe toda uma pesquisa que diz que na época do nascimento de Cristo, a tal da estrela de Belém seria uma conjunção de Júpiter e Saturno, que coincide até com o surgimento de uma nova religião, a formatação de um novo paradigma, enfim, né? São teorias. Mas aí, trazendo para o hoje, esse encontro aconteceu no comecinho do signo de Aquário, que é um signo do elemento ar. E aí essa conjunção também, esses encontros, tem uma peculiaridade. Cada um tem uma velocidade, então eles vão se encontrando em signos diferentes, e a cada 200 anos aproximadamente, eles vão repetindo o elemento do signo, dos signos em que eles se encontram, dando uma espécie de repetição de tema. E os últimos 200 anos dos encontros sistemáticos a cada 20 anos de Júpiter e Saturno, que indicam modelos sociais, paradigmas sociais, né, aconteceram em signos do elemento terra. Então a gente chama isso de toda uma era que se priorizou o quê? A matéria, o ganhar, não é? Esse lado mais do capital. Do ter, não é? É a era do ter. Então agora, quando você começa, nos próximos 200 anos, eles vão estar se encontrando em signo do elemento ar. E essa foi a mudança que aconteceu ali em 2020? Isso, mas como eu disse assim, aconteceu o fecundar. Certo. Não é? Então o que é que acontece? Os próximos 200 anos, Júpiter e Saturno vão estar trazendo temas do elemento ar, que é o elemento da respiração, da troca, da união, da conexão, do social, do mental, do comunicacional. Então, a gente sai do T, né, onde assim, não, é o que você tem, é a posse, é a matéria, é o uso predatório da natureza, é o construir, não é? Essa racionalidade mais fria, não é? Para uma relação agora que é da relação, não é? O ar é o elemento dos relacionamentos. Então, a conjunção fecundando algo novo ali em 2020 diz assim, olha, os próximos 200 anos, se a humanidade não se antenar para pensar aquarianamente, em rede, globalmente, coletivamente, usando esse futuro, mas de uma integração também com a consciência planetária, é a família humana. Se o pensamento não for esse, vai estar longe do que é para ser. Então, se você ficar ainda no T, tentando manter a posse, a individualidade, a restrição, você está, como eu disse assim, indo contra um fluxo do universo. Então, isso é tensão, isso é problema, isso é crise. Então, ali a gente teve esse germinar. Não é, assim, não é que acontece da noite para o dia, opa, a partir de agora era de Aquário, vamos tudo lindo. Não é assim. Não é? Os assuntos são colocados na roda e vão se acirrar com urgência. E o que é que acontece agora? Não é? Cerca de 4 anos depois, o Júpiter atingiu 90 graus do lugar onde aconteceu esse encontro com Saturno, né? E aí dá o famoso quarto, né? O quadrado dentro da é como se fosse um quarto crescente. Sim. Né? E Júpiter expande, não é? Ele amplia. E o Saturno, por ter os anéis em volta, seu último visível, e é chamado do Deus, não é? Que corta, que castra, que delimita, né? Ele tem o efeito contrário. Então, o que é que a gente está vendo agora? Não é? O aspecto de tensão entre o rumo que as coisas estavam querendo ter, talvez de uma forma jupiteriana, expansiva, exagerada, afoita, e o Saturno dando esse limite, ou uma coisa que puxa para o passado. Então, ele está vivendo um momento de crise, não é? De dizer assim, e aí? Não é? Aqueles assuntos, como é que a gente está em relação a eles? Mais, menos, que ajustes precisamos ter? Não é? Então, a gente vai ter uma oposição deles em 2030 e 2040 tem uma nova conjunção. Então, a gente está na metade desse ciclo agora. Né? E aí, os assuntos que a gente já começa a ver. Não é? A gente vai ver em que signo está acontecendo isso. O Júpiter está em Gêmeos.
signo de comunicação, de troca, de movimentação. E o Saturno está em Peixes, signo de entrega, de dissolução. Então, nesse conflito, né? Gêmeos é o fato, é a mente, a racionalidade, né? O Peixes é a ficção, né? É a imaginação, é o lado emocional. E a gente está vendo essas duas coisas num conflito muito grande. Como é que a gente vai, como compreensão, como cognição, como aprendizado, se a gente não tiver uma percepção clara do que é real, do que não é, do que é ficção? Tudo a ver, a gente está falando, não só por isso também, né, mas de regulamentação de rede social, não é? De você ter um critério sobre esse universo virtual, não é? Leis, direitos, cobranças, enfim, né? Como se isso viesse para a pauta, né? Olha, é um assunto que a gente tem que discutir. Parece que vendo aquilo que já está, aquilo que estava meio que sendo levado no automático, para tudo vamos reavaliar isso. Exato. E de uma maneira crítica. De uma maneira crítica, definitiva. Mas eu, conforme tu vai me falando, é tenso, mas eu vou pensando que é importante, que me parece que traz ordem. Mas é ordem, né? Saturno. Me traz ordem, assim, vamos botar a casa em ordem. O que está certo, o que está errado, né? Trazendo uma regulamentação de valores, Sim. Né? Botando a casa em ordem. Por isso que talvez isso gere tensão. E Aquário é o signo que tem a ver com a tecnologia, com a informática. É o signo também da ecologia, né? Porque você conecta o todo. Né? O meio ambiente também tem uma pegada aquariana. Então, assim, o Júpiter e Saturno, quando chegaram, eles disseram, olha, esses assuntos tem que ficar numa pauta e a gente tem que construir junto um futuro, não é? Harmonioso. Sim. Então, agora a gente chega num ponto, assim, como é que a coisa tá, exagerou, passou, fez, não fez, fecha tudo para criar um acordo. Então, tanto você tem um lado que vai continuar negando porque não quer mudar, tem uma era do ter que não quer sair. Sim, resistindo. Resiste à mudança, até porque está tudo muito novo, não é? O começo de um movimento. E esse começo, ele sempre vem muito explosivo, né? A gente pode observar na comunicação, virou só isso. E eu estava escutando hoje pela manhã, na TV, que o governo já está pensando em implementar regras nas escolas de proibição de celular. Durante a aula, e jupiteriano. Então, assim, tu vê que aquele oba-oba, aquela explosão inicial, já fez um estrago grande, mas enfim, agora vamos parar tudo, vamos organizar isso, vamos colocar ordem, disciplina, para que a gente possa dar continuidade a isso, mas com mais sabedoria, mais disciplina. É para ser, Josi, porque a internet vem, né, de um ciclo que começa lá nos anos 90, quando ela se torna popular, acessível, né, que coincide com toda uma coisa de desmanchar o mundo como era, né, a conjunção de Urano, Netuno e o Saturno, que aconteceu no final dos 80, começo dos 90. Cai o Muro de Berlim, acaba a União Soviética, né, abre-se o mundo com novas fronteiras, novos paradigmas e vem a internet, essa comunicação que se alastra. Então teve um crescimento, um boom, um acesso extraordinário, mas tipo assim, não se regulamentou. Mas essa explosão a gente viu maior pós-pandemia, Nivaldo, que foi bem ali, que fomos daí obrigados, nós passamos da conta ali. Então por isso não é à toa que a conjunção, quando aconteceu, a gente ainda estava na pandemia, foi 2020. Sim, foi ali. Então agora você, ok, o mundo virou virtual, e aí a acessibilidade, comunicação, todo mundo é dono do seu canal, é a era dos influencers, não sei o quê, não tem mais essa grande mídia ou coisa do gênero, não é? Aí o Saturno fala assim, isso não vai dar certo. Exato. Sem regra, sem limite, não é? Sem ordem. Não vai dar muito certo. Então agora, quando vem esse momento extremo, não é? É como se um monte de gente vai abrir para dizer, até porque tem muita distorção no meio. Como de Saturno em Peixes, com Júpiter em Gêmeos, né? Tudo é muito ambíguo, tudo tem o outro lado, tudo tem uma interpretação que pode ser distorcida. Então a realidade que o Saturno adora está meio complicada de a gente localizar ela. Mas precisa ser debatida extensamente, não é? Ajustada. Então, por isso que a gente está tendo toda uma grita. Estão censurando minha comunicação irrestrita. Pessoal, que censura é essa onde você distorce mente com o direito de expressão? O que é isso? Que sociedade a gente vai criar assim? Né? Então, é por isso que a gente está vivendo coisas assim bem intensas, polêmicas. Esse ciclo vai até o ano que vem, até mais ou menos a metade do ano. Ele tem um respiro ali nos primeiros meses do ano que vem, mas depois volta
ali abril, maio, né? Porque tanto Saturno quanto Júpiter vão mudar de signo. Então, é como se fosse assim uma quadra. Vamos ver até onde a gente avança, até onde não. Porque quando vier a oposição, vai vir outra crise forte. Então, se a gente fizer um tema de casa agora, a próxima fica legal de manejar. Se deixar coisas mal resolvidas, vai ficar ainda mais grave, né, dos assuntos pendentes. Por isso que eu não sei como é que a gente vai fazer. Eu posso falar do ciclo. Agora, o que é que a humanidade vai fazer? É a humanidade quem sabe. Né? Sim, e isso vem muito de encontro também com... Eu escuto muitas canalizações, né, de Eixo, de Maria, do próprio canal do Cryon, né, e eles falam do momento da transição planetária, que vem muito de encontro com isso. O que seria esse momento? De elevar a consciência da humanidade ao nível do coração. Porque por anos e 1000 anos, a gente viveu a partir da consciência só da mente, ou seja, como um indivíduo separado do todo, que precisa se proteger, que precisa se defender, que precisa atacar, precisa defender um indivíduo sozinho. E esse indivíduo sozinho, que é banhado a consciência do medo, é como se fosse a raiz do mal, né? Que dá os problemas. E elevar a consciência ao nível do coração é voltar essa coisa da unidade, da conexão, do sentimento do lar, porque tem uma frase de uma música que é interessante, que fala assim, que a gente só passa a odiar a estrada quando a gente sente saudade de casa. E a vida, se a gente for trazer isso pra vida, a vida só vira um problema quando a gente sente essa separação do lar, que é esse sentimento de solidão. Porque eu falo isso sempre, falo em relação a mim, porque a minha vida virou outra quando eu trouxe essa parte da conexão com esse amor divino, com aquilo que a gente chama de Deus, enfim. E porque isso me voltou a trazer essa consciência do coração que vai além da mente, que vai além das discussões que a gente tem, que vai além das opiniões, mas que é aquilo que nos conecta, que vai por trás das relações, por trás do visível. Porque tu pega, sei lá, um cachorro no colo, né? Ele não fala contigo, mas tu sente uma conexão além. Um abraço de uma mãe, um bebê quando mama na teta da mãe, ele sente uma conexão que vai além das palavras. E essa questão da transição planetária é levar a consciência da humanidade nesse nível. E por isso que eu acho que tem isso assim, que é o momento assim, quem quiser se dispor a evoluir para isso, vai se dispor. Quem não quiser, vai meio que... E que tem mil maneiras. E mas acaba sendo tudo a mesma coisa, né, Nivaldo? Quando tu fala dessa conexão, ela acontece pelo coração, né? Claro. Então a gente pega várias linhas falando, mas o fundamento é muito, muito próximo do outro, né? Se a gente pegar, por exemplo, assim, o Júpiter, né, é o planeta que rege a expansão, o sentido, o propósito, né, a ampliação, o movimento. Por isso que tem a ver com religião, com filosofia, com educação, com relações internacionais, tudo isso que expande, né, o mundo, a noção mais ampla. Não é? E aí agora a gente está vendo toda uma problemática em cima disso. Então por isso que até esses conceitos todos que tu está trazendo, não é? Necessariamente não passa por nenhuma religião. Não é? Porque senão aí já começa a ser a minha que tem e a sua, você entra na diversidade, que entra no conflito, que é um grande problema. Né? A gente vê hoje as religiões, não é? Muitas delas muito mais focada com a coisa do faturamento, né? Da era do T, do que qualquer preocupação de inclusão, de respeito, de humanidade, né? Que é o canal aquariano que está indicando. Então, resgatar essa conexão e fazer movimentos coletivos, acho que passam sempre pelos pessoais primeiro, né? É o caminho de todo mundo. As pessoas que estiverem antenadas com a postura religiosa vão dizer, se eu não respeitar, se eu não incluir, se eu não comungar, não me juntar com o mesmo propósito, apesar das diferenças, a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai começar a entrar numa polarização, empaca e se autodestrói. E uma coisa interessante também, agora tu comentou, é que quando a gente vê esse caos assim, e tu pensa assim, cara, preciso fazer uma coisa para mudar o mundo, a gente quer tentar resolver o problema fora de nós. E eles trazem muito a questão que o trabalho pela luz, o trabalho pela mudança, o trabalho pela expansão do planeta, ele é sempre um trabalho interno. É tu pegar essas energias, desse impulso de separação e transformar isso em amor. Então, esse trabalho assim que a gente tem quer mudar o mundo, o trabalho começa dentro da gente. É tu encontrar a felicidade e a paz dentro de ti, porque isso emite a energia que conecta em todo. Mas é interessante, Nivaldo, pensar dessa forma que você falou dos 200 anos do ter, né?
É muito evidente, né? É muito claro isso. Coincidiu com a Revolução Industrial, com a expressão máxima dela, com a materialidade, faturamento. Você é o que você tem, o que é que você construiu, qual é o teu patrimônio, né? É a materialidade da história. E vai ser um Só processo, e nós estamos nela todos, né? Isso. E eu acho que essa consciência, ela é um trabalho que eu acho que vai precisar uns 200 anos. Nós estamos nascendo nisso agora, mas veja que é um começo muito interessante do abandono do egoísmo. Exato, porque se não tiver essa consciência... Aí é que entra a coisa do aquário. A conjunção aconteceu em aquário, a próxima vai ser em Libra, depois em Gêmeos, depois em aquário de novo, e vai ficar assim rodando por 200 anos. Né? E aí o que acontece? É quase como se o universo estivesse dizendo, esse tema eu vou martelar o tempo todo, porque é por aí que as coisas precisam ir. A astrologia oferece esse caminho, um caminho cósmico. Isso. Aí, como eu disse assim, ir contra o caminho é você que tentar forçar com a sua arrogância, não é? Uma negação do universo. Não dá, a gente é que está dentro dele, não somos. Esse planeta é a gente. Não é o universo e eu separado. Não tem lá fora. E eu acho que a nossa salvação enquanto humanidade vai ser no nós, essa introdução do nós, não mais só do eu. Exato. Nós vamos acabar com o planeta se não pensarmos assim, Nivaldo. E o eu é essa responsabilidade. A partir do que o Luan falou, eu estava lembrando de uma frase do Jung, que eu gosto muito, que ele diz assim, se há algo errado com a sociedade, há algo errado com o indivíduo. Né? Exato. E se há algo errado com o indivíduo, há algo errado comigo. Sim. Se eu não perguntar o que é que está errado comigo, onde é que eu estou colaborando com isso, ou pelo menos onde é que eu não compactuo com isso e tento fazer diferente. Aí entra a responsabilidade individual. Claro. Porque senão fica para assim, vou esperar um governo, uma situação macro resolver, alguém vai parar o desmatamento da Amazônia, vai parar de emitir gases, vai mudar, vai cuidar do meio ambiente, né? Vai cuidar do saneamento, alguém quem? Alguém quem? Não é? Se não vir da sociedade isso. E como é que vai da sociedade se o indivíduo, pelo menos, não é uma luzinha antenada pela mudança? Porque nós estamos falando em tendências do coletivo, mas a gente não pode esquecer que nós fizemos parte. Então, talvez esse momento seja o momento de nós pararmos e refletirmos sobre a nossa própria realidade. O que eu preciso pôr em ordem? O que eu estou excedendo? O que eu preciso resgatar? Como é que eu estou em relação ao todo, em relação ao nós? Qual é o meu nível de egoísmo, egocentrismo, que está me deixando não perceber o todo e não conectar com nada? Porque eu fico muito preso dentro da minha bolha. Então, é dos dois, né, Nivaldo? É do coletivo, mas bate no individual também. Dá uma coisa também, Josi, a partir disso que tu tá falando, que tantas pessoas podem estar muito presas ao paradigma antigo. Nada vai mudar, vamos crescer, vamos faturar, sem a economia crescendo, né? Olha a matéria, de novo. Se isso não tiver endeusado, o mundo cai, não é? E quando, na verdade, há outras saídas, né? Não vamos parar de produzir, ganhar dinheiro, tudo isso, ok. Agora, é equilíbrio, não é? Então, achar esse novo modelo e agir pessoalmente e coletivamente para buscar saídas, porque ficar preso é você se alienar, é negar, não é? E é querer restaurar um mundo que não tem mais volta, acabou. Não tem como voltar para uma idade de ouro, de crescimento no passado, ou imaginar uma ordem, naquele tempo era assim. Naquele tempo isso acabou, o mundo mudou todo. Não é? Então, se eu não achar um novo momento, eu vou ficar alienado e sofrendo e neurotizado. Eu ia dizer isso, Ou então com essa ansiedade de eu não sei para onde é que as coisas vão, né? O que é que eu vou fazer com isso. Que é muito o quadro, né, de sintoma, de distúrbio que a gente está vivendo, uma crise de crescimento, uma virada de Nivaldo, paradigma. eu posso pensar que esse adoecimento que nós percebemos no todo das pessoas, a gente percebe um adoecimento... Total. Ele pode servir como um alerta de autoobservação ou também porque está acontecendo todo um impulso, um fluxo no universo que está levando para esse coletivo e eu estar resistindo a isso, causar esses transtornos, essas doenças, isso pode, né, Nivaldo? Claro que sim. Toda a transição, né? Você está destruindo um mundo que não serve mais e criando um outro que ainda não está pronto. Então, esse entreato aí, não é? E numa coisa de tanto imediatismo, de tanto estímulo, não é? Acho que dá esse sintoma coletivo de desorientação, desconexão. Então, o que as pessoas querem? Seguir as outras. Eu não quero pensar,
Por isso que é a era dos influencers, de todo mundo seguindo, da medicação, né? E tal, porque eu quero alguém que fale, que grite, que expresse o meu ódio, não é? Que expresse meu descontentamento com o mundo, que eu quero manter ele, mas ele não dá mais para manter. E esse novo é desconhecido, estranho, coletivo demais para eu me encontrar. Então é complicado esse momento de virada, né? Geralmente, quando é que a gente sai do egoísmo e vai pro todo? Não é na dor? É na dor, é por isso que eu estava falando assim, que se você não segue o fluxo, tem dor, tem sofrimento, né? A gente pôde ver agora com as enchentes, essa dor enorme que se gerou, mas todo o movimento coletivo que aconteceu também por trás. Que é isso, né? É a solidariedade, é a comunhão, é a partilha, que isso é aquário. Podemos pensar que talvez essa dor toda que nós estamos vivendo seja algo que, para nós pararmos, olharmos e botar a casa em ordem interna, para que a gente entre num ciclo de mais sabedoria, equilíbrio, paz. Mas é isso que eu te disse, aonde entra a astrologia. Tipo assim, eu não sei, eu adoraria, e nós astrólogos somos às vezes muito românticos, as pessoas, né, quando fazem tendências, já imaginam, agora, que bom que essa conjunção vem em aquário, então o social vai prevalecer, a visão planetária, uma consciência ampliada, que legal e tal, assim. Resta saber se a humanidade vai fazer isso de bom grado, ou vai seguir aquilo que, de novo, citando Jung, assim, não há crescimento sem dor. Não há. Não é? Se tá tudo bem, você não mexe em nada, deixa quieto. Não é? Precisa incomodar, precisa doer para você criar uma dinâmica diferente. Então é nessa mudança que um dos primeiros sintomas é a negação. A gente vive num mundo de negação. Total. Então aí cria-se um ideal do passado que era legal, então vamos regredir, bora repetir o passado, bora ser assim como fomos. Assim. Não tem como voltar no tempo, é lei do Saturno aí. Não é? E esse novo, enfim, é complexo. Conhecido. Não é? E aí, falando até de a coisa de novo de aquário, né, que não foi somente essa conjunção que aconteceu ali em 2020, que dá esse tom de uns 20 anos, onde esses temas vão ficar em evidência, ampliando mais no tema do coletivo. Não é? O Plutão, que é o último planeta que a gente considera, não é? Que é um planeta associado ao deus dos infernos, ao profundo, ao sombrio, ao que precisa ser integrado, curado, como também ao poder, não é? Ele está no limiar de aquário, não é? Onde ele vai ficar, não é? Muitos anos. Então, o que é que acontece, não é? E, de novo, é um ponto que, assim, esse assunto está aí. E tem mais coisa, a gente também está numa virada de era planetária, saindo de peixes para aquário, já numa transição. Posso pensar que é como se tudo aquilo que estivesse sombrio dentro da gente ou dentro do coletivo vem à tona para ser visto? Vem no melhor e no pior. Para ser curado, isso, para ser integrado, visto, exatamente. É como se fosse algo que está nas profundezas que emerge. Isso, a gente percebe isso. Tanto que a gente vê aquário de novo como signo da tecnologia, o signo da internet, né? A gente vê a internet é tanto esse lugar que você integra, conecta, mobiliza, maravilhosa, não é? Como também uma ferramenta do mal, de destruição, de alienação. Então aí entra Júpiter, né? Como é que chama? O civilizador. O que é que a gente faz? Como é que a gente cria leis? Como é que a gente bota a ordem nisso? Como é que a gente conversa sobre isso? E o fluxo, ele está acontecendo. Se eu vou seguir ele, aí entra o livre-arbítrio de cada um. A escolha consciente de cada um. Eu posso seguir, porque isso vai me levar naturalmente à minha expansão, ao meu desenvolvimento. Ou eu posso lutar, andar contra essa correnteza e pagar um preço por isso também, e né? Plutão é o inexorável, não é? Era assim, um deus temido desde a mitologia, porque ele rege esse poder da morte, né? Da destruição e da regeneração que não está ao nosso alcance. É o grande mistério. Então, o que é que acontece, né? Ele não dá chance, ou muda. Então, ele no signo de Aquário... Ou tu muda ou tu vai sofrer. Ou você instala uma consciência planetária ligada ao ecológico, a pensar na humanidade como uma grande família, dentro da sua diversidade, que precisa ser, no mínimo, respeitada. A diferença cultura é isso. Mas, ao mesmo tempo, não pode. Eu sou melhor do que você, eu sou dono disso, você não, eu te mato, assim. Pronto. Né? Eu ganho, você perde. Então, se você não instala isso, e a gente está vendo isso vir pela dor, não é? Pela neurose, você não muda nada. Então a gente está vendo, sim, não somente a gente está vendo essa imersão do que a gente chama das políticas identitárias, né, das diferenças, das afirmações.
E aí os saudosistas, lá Plutão andou por Capricórnio, né, os últimos anos. E aí ele disse, não, no meu tempo não tinha isso, era assim, eu era assado, era o mundo binário. Acabou isso, não vai ter volta. Ou você aprende, no mínimo, a se relacionar e a respeitar, ou então tu vai te refugiar no teu mundo e ficar amaldiçoando o novo e criando um inimigo lá fora, né? Indo contra o rumo das coisas. E aí o meio ambiente, aí a suprema lei do Plutão. Plutão é visto como se fosse a inteligência da Terra, do planeta, essa inteligência bruta, instintiva. Então, se a gente não coloca isso numa pauta soberana, podemos divergir agora, lidar com o planeta, com o que fere ele, com o que viola e destrói ele, a necessidade de regeneração, de cura, e eu precisar, pelo menos, frear esse processo, eu estou pedindo que ele se insurja contra mim, como uma força viva. Nivaldo, eu posso pensar que isso tudo que nós estamos falando também está acontecendo na natureza? Por total. Isso, de tanto incêndio, sim, de total. tanto alagamento, de mais, seca. Josi, vai ser muito mais, não tem como. Aí, por isso que, de novo, assim, tem os negacionistas que vão dizer, os apocalípticos do clima, não é bem assim, não sei o quê, tá? Porque querem continuar com o mesmo modelo, predatório, discriminatório, destrutivo. E o resultado está aí. Então ele disse, pessoal, mais uma enchente, a última foi 41, então imagina se isso é um padrão, né? Espera para ver. A gente tem já, né, já é teoria, não é mais uma suposição, da teoria de Gaia, né, do James Lovelock. Não é? Que tipo assim, ele vê a Terra é um organismo maravilhoso, né? Que a custa de bilhões de anos conseguiu esse equilíbrio entre temperatura, pressão, luz, o lugar que ela ocupa em relação ao Sol, a ordenação de ventos, de mares e tal, a chuva, né? Isso daí foi fruto, né, de uma obra de bilhões de anos. E a gente está aqui no meio e vai destruindo, vai desmatando, não está tudo certo, vai continuar assim, vai continuar perfeito. Não vai ter um desequilíbrio trágico e esse planeta não vai querer se reorganizar dentro da dinâmica dele. Então fica parecendo, você está projetando a inteligência da Terra. Existe uma inteligência diferente do pensamento, ela não está pensando, né? Que nem a música do Raul Seixas tem uma música chamada As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Tó, que é de 1974, que ele diz assim, né? Mexeram tanto com o planeta como um cachorro eu vejo, né? Se lhe incomodam com as pulgas, se livra delas num saculejo. Então é bem isso, né? A Terra pode se livrar da gente num saculejo. Num saculejo. Então, Spock é a espécie que está ameaçando o equilíbrio, existem forças que tu vai acabar com elas. Então aí vira a arrogância, o poder, o controle, a gente na mão de meia dúzia de megalômanos que se acham donos do planeta, né? As corporações, enfim, e aí a gente fica aqui, é assim mesmo, porque tem toda uma educação, tem todo um pensamento divulgado, e aí eu fico nesse assim mesmo, vai dar tudo certo, é mentira, não é tão grave a desordem climática, né? Então tudo isso está vindo também à tona para que a gente possa gerar consciência sobre como estamos tratando Gaia. Total. Gaia, né, com todos os sistemas aquarianos. E nós estamos colhendo o que foi plantado, inclusive, exato, né? Saturno é representado por uma foice, né? Plantou, colheu, não é? Cada um conforme semeou. Tá aqui a fatura, tá aqui a consequência. E talvez esteja vindo essa fatura para todos nós. Esse é que é o problema. Vem para culpados e para inocentes. E para o individual, né, Nivaldo? Para a gente também se olhar e se reequilibrar a partir desse aprendizado. Eu tipo assim, até a gente falando, né, como eu disse, essa astrologia é útil, né, porque traz essas reflexões, esse entendimento. Claro. Que, como eu disse, o coletivo está falando, o noticiário está dando conta disso, mas é sincrônico, né? Está falando de ciclos que se manifestam dentro de certa tendência, que a gente vê isso. Né? Então, o que acontece? Como é que você pode criar uma rotina, um cotidiano? Como é que na tua individualidade você cria novos hábitos ou corrige excessos? Isso. Eu procuro, pelo menos assim, ter uma espécie de dosagem de estímulos virtuais, estímulos eletrônicos. Hoje está uma coisa seríssima, né? A gente vê a nova geração que já está de transtorno, né, de ansiedade, de dificuldade de concentração e tal, que é essa geração dos bebês que já nascem com um joguinho, com celular e que vira o tempo todo ali.
Não é da noite para o dia, é uma coisa nova. Não, você está falando de cognição, você está criando, não é, um modelo diferente. Então eu procuro, não é, assim, não vou entrar na internet, não vou olhar a rede social, não tem nada tão urgente que não chegue para mim de alguma maneira. Então procurar, é isso, Saturno, tem coisas que eu tenho que resgatar para reequilibrar. Não é? Então o tempo da vivência analógica, não é? Os hábitos, o hábito da leitura que te exige retiro, silêncio, concentração, tudo que está faltando hoje. Ninguém tem silêncio, ninguém se retira, ninguém tem concentração. Então, se eu não procurar, não é, restaurar como uma disciplina mesmo, como uma prática, a gente não pensa e vai sendo engolfado por essa onda, não é? E aí sem saber da até que ela sequela estoure que em cima de ti. Daí tu toma uns gole. Isso, aí se aliena e entra no outro tipo de vai circuito. Vai tomar uns gole de água até acordar. E aí tem essa coisa assim, eu gosto muito do mito de Uranus e Gaia. Não é? A astrologia nos leva para a mitologia, para as narrativas ancestrais, que nos dão a noção de modelo, de equilíbrio, né? Então, na mitologia grega, Gaia era a primeira mãe que surge, né? Do caos, e aí ela gera Uranus, o céu estrelado, que é esse plano mental, criativo, não é? Enfim. E Uranus todo dia ia se deitar sobre Gaia, fecundava ela, não é? E aí gerava as primeiras energias da Terra, que eram monstros gigantes, as forças dos terremotos, dos vulcões e tal. E aí quando nasciam os filhos, não é? De Gaia, do ventre da mãe Terra, Uranus ficava horrorizado com aquilo. E aí o que acontece? Ele começava a empurrar, a negar aquelas crias. Empurrava para o ventre de Gaia. E todo dia voltava a fecundar ela, né? O princípio feminino ficou ferido, né? Vem cá, né? Me fecunda, ela gera o filho e o pai nega porque não quer. Não é assim que tem que ser. E aí até que gera Cronos, que é o Saturno, que com a ajuda da mãe castra o pai. Então tem essa separação entre o céu estrelado e a Terra, essa desconexão de um princípio que não comingou bem como deveria. Né? E aí o que acontece? A gente tem... é um mito que é muito aquariano. Urano é o planeta que a gente associa a aquário. Né? Então, a gente que está com essa temática aquariana, do coletivo, da consciência planetária, ambiental, enfim, né? A gente resgatar esse mito, diz assim que eu preciso de novo trazer o reino de Urano, que é a internet, é o virtual, é o mental, é o abstrato, para o campo da forma, da Terra. Então, assim, você ter o tempo de estar em contato com a natureza, né? Ok, gasto 8 horas lá no computador, mas vá 2 horas no parque, vá caminhar, vá fazer alguma coisa de consciência corporal, vá aterrar, não é? Vai voltar a se conectar com a realidade, com o limite. É uma forma de você equilibrar, não é? Essas tensões que são disso. A gente está numa overdose de virtual, não é? Uma overdose de estímulos elétricos, eletrônicos. E isso é insônia, ansiedade, uma série de outras sequelas, né? Que todo mundo... Tá geral, né? Sim. Nunca se sofreu tanto disso. Né? Agora, imagina que agora com inteligência artificial, com mais coisas que não vão parar de surgir. Não. Para onde é que a gente vai? Para onde é que vai nosso cérebro? E afeta todo o nosso campo magnético também. É isso, são desequilíbrios em vários níveis, né? Energéticos, espirituais, mentais, emocionais. Então, por isso que a gente voltar para Gaia, não só como cuidar dela, né? Como também se integrar a ela. De volta. Vá passear com um bicho, vá andar com o pé no chão, vá cultivar um jardim. Pequenas coisas do dia a dia, mas que dão pra gente, não é? Um manejo curativo, né? Uma rotina que pelo menos você crie rituais naturais, rituais analógicos. Acho que todo mundo pode se puxar para isso, né? Os mais velhos vão lembrar uma coisa que eu fazia e deixei de fazer porque hoje em dia não tenho tempo, né? Sim. E é engraçado que essas máquinas surgirem para a gente ter tempo, né? Para facilitar a nossa vida. Doce ilusão. Doce ilusão. Momento de reequilíbrio das coisas, então. Porque a gente tem uma série, né? Como eu disse, são vários planetas. A gente está tendo essa... Fiquei só no Júpiter e no Saturno, que é o mais tenso e que tem a ver com esse ciclo macro, né? E com esses temas. Mas esses mais distantes, né? Plutão, como eu disse, vai ficar um longo tempo, né? Pelo menos 20 anos em Aquário. Então vai dar tempo ele puxar, trazer à tona essa coisa do poder. A gente está tendo, né, o poder da Deep Web, não é? do uso da internet para manipular, mentir, controlar. E a gente tem também assim, o trânsito de Netuno por Peixes, que está acabando.
Netuno leva uns 14, 15 anos em cada signo, e os últimos tempos ele passou por Peixes, que é o signo dele. Que é esse signo da fantasia, do delírio, da distorção, da negação, desse encantamento messiânico. Meio alienado. Não é? E que tem tudo a ver com isso, o uso disso na política, não é? Na mistura de política e religião, que é uma mistura sempre muito complicada, não é? E que está aí, não é? E aí o que acontece? O Saturno está vindo na cola, Netuno passando e o Saturno vindo atrás, que é o disciplinador. Por isso que eu acho que o Saturno tem uma função muito bacana também, da gente pelo menos identificar que tem que dar um limite disso. Não é? De dizer assim, opa, em nome de uma liberdade, não é? Em nome de tudo que a internet trouxe, em nome de uma democracia em tese, há o direito à expressão, isso aqui. Mas onde... Vem cá, isso é infinito? Não tem limite? Qual é a consequência disso? Então diz, mente, manipula e joga primeiro. E a gente tá vendo candidatos usando isso como plataforma, né? Tipo assim, eu minto, tarará, mas depois já tá feito o estrago. É isso que importa, é a manipulação, é o efeito emocional, que é Peixes. E o Saturno tá ali, né? Por isso que agora vem o Júpiter, né? Junto e tá nesse embate de você regulamentar, pensar, de trazer à tona, trazer né? A verdade à tona, né? Os arquétipos absolutos à tona. Exato, né? Então a gente também, Urano, terminando o trânsito dele por Touro, que também é um signo ligado à natureza. Né? De novo, terra natureza. De novo, aí um signo de terra que é ligado também à grana, né? À posse, à materialidade. Então tudo isso, né, ajuda a dar e todos esses planetas, né, tá o Plutão mudando de signo, Saturno e o Netuno em 2026 mudam, Urano em 2026 entra em Gêmeos, ele está vivendo um limiar de novas forças que estão se aglutinando. Então para onde vamos? E se a gente não para pensar agora, não atribui à justiça, né, o poder que é devido, não é, a ela, como é que fica? Sim. É mais fácil a gente dizer, se a justiça está indo contra o que eu acredito, o que eu quero, então eu tenho um problema com ela, né? Vamos mudar ela, vamos tirar ela. Sim. Que ordem você estabelece assim? Então é esse contexto de mundo que a gente tá, não é? E que a gente vendo ele, assim, eu não sei para onde é que as coisas vão. É isso que eu falei, que a ideia que as pessoas cabe têm, a nós, né, Nivaldo? Que o resultado tá pronto. Não tá. Cabe a nós, né? Depende da postura da condução. Eu achei muito reflexivo o nosso bate-papo. Bacana, como eu disse, ele traz muito, mas ele traz muita clareza, eu digo, nos traz ferramentas para escolhas mais conscientes. Eu acho que é isso que faz, sabe? Exato. Porque tu trouxe uma dimensão ali muito interessante, né? Que foi muito perceptível nessa virada ali com a entrada desses planetas. E também a jornada que nós temos pela frente. E enquanto a gente pensa em coletivo, também nos mergulharmos internamente para essa também transformação e escolha se eu vou seguir esse fluxo ou se eu vou contra ele, né? E como eu busco essa passagem do ter para o ser de forma mais tranquila, mais equilibrada, como um processo, né? Para que não tenha tanta dor. E para que eu não precise da dor para que me force a isso, né? Porque como tu disse, vai ter que ser. Então, eu vou na dor ou eu vou simplesmente seguir o fluxo com suavidade, como Lua fala. Adorei, Nivaldo. Acho que nós teríamos assunto por umas 3 horas. Começa a falar e a gente puxar, porque eu adoro a astrologia, porque eu gosto de olhar ela também à luz dos ciclos antigos. Lógico que, né, quando foi a última vez que aconteceu isso? Daí a gente traz hoje, não é a mesma coisa, porque o contexto é outro, mas o tema tá ali. Né? Como é que esse tema se desdobra hoje? Porque são ciclos que se repetem. Sim. Então, o tempo todo, né? Sim. Tem uns maiores, outros menores, enfim, mas a gente vai olhando isso à luz de padrões, arquétipos. Entender que arquétipo E a gente consegue observar nesse contexto toda a evolução no todo, né? E a gente vive essa ironia, né, Josi, da gente imaginar que o mundo tecnológico, com acessos, facilidades, assim, aquele imaginário de era espacial que a gente tinha dos desenhos animados, que isso, não é, correria junto com uma consciência ampliada e tal, e ao contrário, né, a gente vê uma regressão que tem a ver com essa virada. Eu né? acho que sim, eu Reativa. acho que teve uma regressão no excesso do ter,
mas que agora, depois da regressão, pode vir a expansão, se nós assim escolhermos. Tem que vir, então eu só torço que não precise todo mundo sofrer junto. Exato. Né? Não precisa pagar por quem não quer fazer, por quem não quer colaborar. Né? Exato. Então, pensar no outro, respeitar o outro, partilhar, lembrar-se que não existe lá fora. E nos ajudarmos, Nivaldo, nos ajudarmos nessa passagem, porque nós estamos lidando com esse aflorar de sombras e coisas que precisam ser vistas em todos os aspectos, internamente, na natureza, na política, nas guerras, em tudo. E nós precisamos nos unir uns aos outros. E nos manter saudáveis, né? Minimamente saudáveis. E nos ajudar nesse saudável, porque não é fácil para muita gente passar por isso. É muita ansiedade, é muita depressão, né? Muitas adições, né? De álcool, de droga, muitas compulsões. Então, que a gente possa realmente nos unirmos nessa passagem, para que ela fique mais suave, né? Vamos então todo mundo resgatar hábitos saudáveis, antigos que eram bons, né, da gente fazer. Muito bom. Tu gostaria de deixar alguma última mensagem? Eu acho que é isso, né? Acho que como assim, a gente estuda para procurar ter uma prática, para poder ser útil, né, na nossa vida. Então que todo mundo fique com essa reflexão. É sim uma virada de mundo, uma mudança de paradigma. Como toda virada a gente tem um caos. Como isso, o velho não foi embora ainda e não quer ir, vai resistir quanto puder. E o novo está se anunciando, às vezes com muita fúria, com muita intensidade, mas ainda não se regulou, ainda não se afirmou, não está pronto. E a gente vive nesse entrevero, nessa indefinição, nessa instabilidade, que não é boa para ninguém. Então, como é que a gente atravessa isso? Como é que a gente se mantém saudável nisso? E olhar como um mal necessário para a próxima etapa de cura, né? Transição de crescimento, de cura. Isso aí. Então, vamos nos curar, né? É isso, então. Nivaldo, agradecemos imensamente. Foi obrigado, muito bom. Muito bom. Muito crescimento. Lua, quem não conseguiu assistir o nosso programa na íntegra? Pessoal, vocês vão no Instagram, escreve Tria na Rede, nosso perfil é um perfil com o logozinho azul. Daí no link da biografia do nosso Instagram, tem os links que vão pro nosso canal do Spotify e do YouTube. Daí vai ter esse programa e todos os outros lá para vocês acessarem. Se quiserem nos seguir na rede social também, o meu é @toigoluan, o da Josi é Josi Toigo, e o Nivaldo quer falar teu Instagram pessoal, não sei se tu compartilha alguma coisa lá. Instagram Nivaldo Pereira 1806, Nivaldo Pereira 1806. Beleza, eu vou botar aqui na descrição também os endereços do Nivaldo. Muito obrigada a vocês que estiveram com a gente até esse momento. Esperamos ter deixado algo no seu coração. Um grande abraço. Obrigado.